aqui, porque eu estou defendendo a família que foi vítima do acidente. Que são as pessoas que ficaram lá espalhadas lá no meio da rodovia, rapaz. Estavam pela rodovia, lá, vindo em direção para casa, depois do encontro com a família, na noite de Natal, entendeu? Então, aí, ninguém está falando que eu estou falando errado aqui não, entendeu? Então, eu gosto de até perguntar para você, porque quando eu comento aqui, então, Salsinha está falando besteira lá na televisão. E eu peço a opinião de você. O outro está falando aqui para mim parar de gritar. Então tá bom, eu vou parar de gritar. Quando eu for falar alguma coisa, eu vou falar bem mansinho. Vou falar, ô doutor Rajuto, senhor, parabéns para o senhor, doutor Rajuto. O senhor conseguiu a liberdade do homem. E o senhor é um ótimo advogado. O senhor continue fazendo esse trabalho. É desse jeito que eu vim falar? Eu acho que não também. O rapaz mandou parar de gritar. Mas eu estou aqui para defender e eu acredito que vocês estão comigo nesse momento defendendo a família, que até hoje está enlutada, porque nada vai trazer o menininho de volta e as sequelas nas famílias, na família toda, das vítimas ficaram, tá bom? Vamos falar de um outro assunto grave da região. Atenção. Um idoso, um senhor já de idade, que teria mexido com uma criança em Paysandu. A família ficou sabendo de que teria acontecido alguns abusos ali contra a menina. Eu não sei a idade, mas eu acho que é em torno de 10 anos que a criança tem. A menininha de 10 anos. O que a família fez antes de fazer alguma coisa? Ligou para a polícia e falou, nós estamos com um caso grave aqui, vocês vêm aqui que vocês têm que prender um homem. Um sujeito que teria mexido com uma criança. Foram lá, pegaram o celular, gravaram ele, e aí no momento que gravaram, claro, pressionando ele para ver se ele tinha feito ou não, e ele falou que teria mexido com a menina. A polícia chegou, ele foi conduzido para a delegacia. Mas me falaram que ele não está preso não, porque não é flagrante. Tinha que pegar ele abusando da criança no flagrante, porque é isso que determina a lei. Vamos saber mais detalhes da reportagem de você, Evandro Mandadori. Pressionado por populares, o idoso de 68 anos confessou nesse vídeo que violentava uma criança de 10 anos. Ele vai falar, espera que ele vai falar. Ele tá passando. Foi 2 vezes só. Tá, e o que o senhor fez? Só, foi 2 vezes só. E o que o senhor fez? Só. E o que mais que o senhor fez? Mais nada. O senhor não fez mais nada. Não. As pessoas ao redor queriam ouvir o idoso confessar, pois a criança já havia relatado tudo que era obrigada a fazer. Fala, o que ela fez, rapaz? O que ela fez com o senhor? Só uma vez. Por quê? O senhor obrigou ela? Não. Ela fez porque ela quis. Não. Foi a vizinha da avó da criança de 10 anos que notou a fragilidade da menina e começou, com toda a sensibilidade, a perguntar o que estaria acontecendo. Ela estava com muito medo, muito assustada. E eu deixei ela brincar com os cachorros para distrair um pouco a cabeça dela e comecei a conversar com ela como se eu estivesse conversando com a minha filha. Demonstrando todo o amor, carinho para ela, para tentar tirar aquele medo dela. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo, que ela podia falar para mim. Daí ela falou assim, eu perguntei o que estava acontecendo, daí ela falou assim, tia, ele falava para mim, ele pegava nas minhas partes íntimas e pedia para mim pegar nas partes íntimas dele. Só que eu não queria fazer isso. Eu tô com muito medo. Eu falei assim, não precisa ter medo. Aí eu falei, aconteceu mais alguma coisa? Daí ela falou assim, tia, eu tô com muito medo. Eu falei assim, não precisa ter medo. Daí ela falou assim, ele falou que eu não podia falar pra ninguém e nem contar pra ninguém. Ele só falava assim. Eu falei, ele te ameaçou? Daí ela falou assim, tia, ele só falou assim. Aí ela falou assim, eu tô com medo. Eu falei assim, não precisa ter medo. O delegado da Polícia Civil de Paysandu preferiu não comentar sobre o caso neste momento, mas ressaltou que, além do idoso que confessou o crime, a mãe também vai ser investigada, pois estaria levando a menina de apenas 10 anos para ficar aos cuidados do idoso. O idoso foi preso e encaminhado à delegacia, mas foi liberado por não estar em flagrante. A Polícia Civil está reunindo testemunhas e aguardando os laudos para seguir com o inquérito.
O Conselho Tutelar, que também acompanha o caso, já deu a guarda provisória para a avó da menina. A gente fez o termo, né, de responsabilidade e essa criança, né, que foi violentada, né, sexualmente aí por indevido, ela vai hoje estar na responsabilidade da avó. Um termo até a gente que vai encaminhar para a promotoria, né, para depois regularizar essa guarda. Mas no momento, né, essa criança vai ficar em responsabilidade da avó. A mãe da menina tem outros 5 filhos e um deles ainda é de colo. O Conselho Tutelar afirmou que as crianças vão ficar sob os cuidados dos pais. O idoso suspeito do crime segue em liberdade. Nossa equipe passou em frente ao comércio de jogos que ele tem na cidade, mas o estabelecimento estava fechado. Não foi descartada a possibilidade da criança ter sido violentada por mais de um criminoso, já que a mãe estaria na prostituição e, com isso, deixando a menina sob os cuidados de estranhos. A gente foi até o local do endereço da avó, né, e estava lá a mãe, né, e a gente conduziu o HU em Maringá para os procedimentos, né, porque o conselho, ele, na verdade, né, não os direitos da criança, é o que tem que ser feito. Levar para os procedimentos, né, para os médicos e passar a situação que está acontecendo no momento, né, e averiguar da criança. Tá aí, o Conselho Tutelar agiu, a guarda da criança está com a avó, já por causa da situação da mãe, né? E aqui a gente borrou o rosto dele, porque se nem a polícia deixou ele preso, e aí? Fala pra mim. Aí, e aqui, ó, ele foi pego, depois que descobriram que a menininha não queria contar, que a menininha, aí os familiares foram tirando, conversando com ela. Fala, filha, o que foi que aconteceu? Fala pra tia. E aí ela foi e falou. Aí eles queriam ter uma prova que isso realmente teria acontecido. Foram na casa dele, e em momento algum eu vi o vídeo sem borrar e com o áudio, em momento algum ninguém deu algum pé do vidro na cabeça dele, na tapa na orelha dele para ele contar, não. Claro que estavam pressionando para ele falar o que foi que aconteceu. E ele falou, e eu ouvi, no vídeo ele falou assim que só fiz 2 vezes. Só 2 vezes ele falou. Ele falou e eu ouvi com meus ouvidos, vendo o vídeo dele, entendeu? Então ele falou que é porque a gente tem que colocar os pi ali, porque ele falou palavras que a gente não pode colocar na televisão. Mas ele falou e eu ouvi que ele falou assim, foi só 2 vezes, entendeu? Agora, um sujeito desse é levado para a delegacia, não é flagrante, a justiça, a polícia, que também está de mãos atadas, tem que colocar em liberdade ele, entendeu? Eu não sei se na delegacia ele confessou ou se só confessou na hora que gravou o vídeo, mas o vídeo está aí, que é uma das provas que a família tem, né? Por isso que a família gravou. Está aí a prova que é a fala dele. E na delegacia eu não sei se para o delegado de plantão ele confessou ou não. Mas como não era o flagrante, ele foi colocado em liberdade. Agora vem comigo que eu quero ouvir vocês. Quero ouvir você no YouTube do Balanço Geral. Não está na hora de mudar essas leis, não? Fala para mim, meu povo. Nós elegemos os políticos com o seu voto, para eles fazerem alguma coisa lá em Brasília, que é para defender a família, que é para defender o povo, que é para defender as crianças. Então a perguntinha para você me responder lá no YouTube, que eu vou colocar o YouTube e o comentário no ar. Não está na hora de mudar essas leis? Negócio do flagrante quando se mexe com criança? Fala comigo. Tem que pegar a pessoa abusando da criança para ser feito um flagrante, para meter um suspeito de pedofilia na cadeia? Põe meu YouTube no ar. Aqui, ó. Eu quero pôr no ar para vocês comentar. Eu quero o seu comentário agora no YouTube. Tá no ar já. Demora uns 30 segundos para chegar, mas eu quero a sua opinião. Por quê? Porque todo sem vergonha, todo estuprador, todo vagabundo, todo descarado, todo malandro que faz isso com criança, com adolescente, com adulto, ele faz na intenção da criança ficar quieta, entendeu? Então, é para não ter o flagrante mesmo, porque a criança se chegar e falar, ó, acabou de acontecer, ele mexeu comigo, é o flagrante. Então, como a criança vai ficar com medo, não fala, então tá na hora desses políticos nossos mudar essa lei. Não tem que ter flagrante para abusador, não. Tem que ter cadeia para um sujeito desse. Tem que ter cadeia para um homem que não tem vergonha na cara, que mexe com uma menina de 10 anos, que fala que eu ouvi que mexeu só 2 vezes.
Ai, meu Deus do céu. Ai. E o rapaz mandou eu ficar quieto, falar manso, não é pra gritar, mas... dá raiva. E eu tô com muito mais raiva, porque nós não podemos colocar o vídeo completo, mas eu assisti o vídeo completo. E parece que essa raiva, essa dor não sai de mim. De um sujeito que fez o que fez que ele falou. Porque no vídeo ele falou. Tinha um vídeo menor, depois tem um vídeo que me mandaram um pouco maior, que mostra. Então, para quem que nós temos que pedir? É para os políticos? Então dá um alô para os nossos deputados, para os senadores. Vamos fazer alguma coisa para mudar essa lei. Para quando alguém mexe com criança, com alguém que abusa de criança, 10 anos é criança. Tem que meter na cadeia e depois analisa a situação, se é flagrante ou se não é flagrante. Mete no chilindró, faz o exame, ouve a criança, ouve o sujeito, entendeu? Aí a gente fica com as leis amarradas. O caboclo foi detido, a família fez o correto, foi lá, gravou, ouviu a confissão dele, ele falou com a própria palavra dele, que ele fala bem assim, ó, foi só 2 vezes que eu passei, e eu não preciso falar que vocês já imaginam, né? Tá, na menina. E aí eles têm a gravação, tem tudo, nós temos também, mas aí para o entendimento da justiça não é flagrante. Até quando, hein? Fala para mim, até quando nós vamos ter que ficar aguentando situações dessas? Vamos aguardar que a justiça decrete a prisão desse sujeito o mais rápido possível, para ele não vazar, para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Eu queria saber também se ele confessou na delegacia, se foi ele ou não. Ou foi só a hora que o pessoal conversou com ele lá, que ele falou que fez só 2 vezes. Tá na hora de mudar essas leis, não tá, meu povo? Tá na hora de mudar. E a gente fica com aquela conversinha na nossa cabeça. Eu estou trabalhando pelo povo, eu estou fazendo leis. Qual é a lei que está sendo feita? É para defender a comunidade? É para defender o povo? É para defender as crianças?